Olá, meu nome é Adriana Riscala, eu sou diretora cultural da Casa da Boia, trabalho também com a preservação do patrimônio e nós estamos aqui no Movimento Novo sobre a marca Casa da Boia. A gente tem muita felicidade de poder compartilhar com todos vocês toda essa informação que a gente vamos estar fazendo durante o ano de 2024. E a gente teve o grande prazer de convidar o Álvaro Bussabi. Ele também vai falar um pouco do trabalho dele e do quanto a Casa da Boia respeita e leva muito a sério a sua marca. Ela é uma representação de, hoje, 125 anos de respeito e cuidado com tudo que envolva, todas as camadas que envolvem, né, a empresa, o prédio, o ofício, a arte, o fundador, seu Riscala Jorge, que temos profunda admiração, e que a marca ela acaba representando de forma super consistente todos esses momentos, né? Nós temos marca para a nossa fachada, que também tem uma história arquitetônica maravilhosa. Nós temos a marca que é da empresa, que é da Casa da Boia Metais Não Ferrosos, hidráulica, a hidráulica sempre sendo o DNA junto com os metais não ferrosos, e as diversas marcas e selos que estão e vão acontecer durante toda a trajetória, durante toda essa história que a Casa da Boia apresenta e traz para junto, né, das suas comunidades, que são várias, diversas, e a nossa intenção é continuar durante o ano de 2024 com esses bate-papos, essas conversas, sempre envolvendo a marca. Então, eu sou arquiteto de formação, me formei na Universidade de São Paulo em 93. Fui para a arquitetura, mas na verdade minha vocação sempre foi para as artes gráficas, né? E antes mesmo de eu me formar, eu participei de um concurso de logomarcas em que o presidente da Casa da Boia, o Dr. Mário, ele me convidou. Bom, eu acabei vencendo o concurso e ele que estava coordenando esse concurso, então foi muito bacana. Eu era muito jovem, né? Então já ter menos de 20 anos nessa época, 20 e poucos. Mas eu acho que foi por conta disso que o Mário me convidou para participar desse estudo do selo de 100 anos da Casa da Boia. Na época era muito interessante, porque acho que até hoje não existem tantas marcas centenárias assim em São Paulo ou no Brasil, né? E foi isso, eu acabei me encantando com o que a gente tinha de original, que era eu acho que é uma xilo, gravura com a marca em Art Nouveau, escrito Casa da Boia e uma boia no fundo, né? Foi a referência que existia na época, só existia isso e ainda no momento em que, bom, em 98 os computadores ainda não eram nem sombra do que a gente tem hoje. E eu já trabalhava com isso de computador, fazia muita coisa com os projetos gráficos já no computador, né? E o desafio foi traduzir para essa nova linguagem, esse novo instrumento, vamos chamar assim, que era o computador. Uma das necessidades do que se pensava era, como a Casa da Boia também já tinha mudado um pouco de foco, né, não era mais a boia, mas eram os metais não ferrosos, era a gente manter o nome, obviamente, mas dar menos ênfase à boia em si como objeto. Então foi nesse sentido que o desenho foi eliminar o objeto da Casa da Boia, mas mantendo o desenho, né, mantendo aquela originalidade do Art Nouveau, né, do desenho das letras, que é muito bonito no final. Mas a hora que você tira aquele elemento, sobra uma série de espaços. Estava me recordando que na época a boia tinha acento com o O, né?
e hoje já caiu de novo, então tive que colocar o acento no O e reposicionar ali para ocupar os espaços e as ligaduras que tem nesse desenho, e foi nesse sentido. E aí a tridimensionalidade que o artista da época obteve com a ferramenta que ele tinha na época, eu recompus usando a ferramenta de 98, com o computador. Então virou um tridimensional mais, vamos chamar, realista, né, em que você tem a possibilidade de acrescentar cores, reflexos, enfim. Então, sombra. Foi nesse sentido que a gente chegou aí num consenso nesse novo desenho da logomarca da Casa da Boia. Era um selo e, se eu não me engano, agora até ele foi impresso num tamanho bem grande para ficar voltado ali para o vale do Anhangabaú. Então era interessante, quem passava ali nem imaginava que Casa da Boia estava ali, porque ela, na verdade, ela está voltada para Florêncio de Abreu, e pouca gente sabe que que o prédio ele dá fundos para o vale. Então foi muito interessante, você via ali aqueles 100 anos, né, da Casa da Boia, e foi um selo impresso num tamanho bem grande, assim, ficou muito bacana. Acho que foi um período interessante de divulgação dessa marca centenária. Esses metais em específico, né, esses metais não ferrosos, o cobre, o latão, eles têm no final, apesar dele você poder polir ele, fazer, mas ele, se for pensar, ele tem uma textura, né? Ele per se, assim, ele tem uma textura que você olhando, engraçado, mas então a ideia foi justamente tentar reproduzir essa textura, não só a cor ou o brilho, no desenho, como se fosse de fato uma peça, uma escultura, né? As letras ali, a logomarca não fundida com aquele material. São ferramentas de épocas distintas. Hoje, se fosse fazer, seria uma coisa completamente diferente. Eu acho que a imagem ela tem que acompanhar isso, né? Assim, de tanto em tanto, você fazer atualizar e ela refletir o momento da marca. Então, se o momento da marca hoje, né, vai se resgatar a coisa da boia, né, que é um equipamento fantástico, né, se for pensar, ele pode ser resgatado isso como imagem, não só como o nome, né, porque muita gente não entende do que se trata quando você fala de Casa da Boia. Você está vendo boia é comida, né, ou é boia, a boia é o instrumento, né, o equipamento. Então, esse momento da marca, da empresa, da instituição, enfim, ele tem que estar representado, né, em todos os canais de comunicação que são explorados aí pela empresa, né? A questão lá da logomarca, do selo lá para o Festival de Música de Corais, né, em que a ideia era que o coral ficasse, cantasse na varanda ali do prédio, que é muito bonito, por sinal, também é outra, já dá margem para mais um papo aqui, né, e eu me lembro que ali tinha se usou muito luz, né, era no final de tarde e tal, então aquele selo já representou o que ia ser o festival. Então acho que ficou interessante também. E a evolução dos outros selos que a gente fez para a Casa da Boia, ele basicamente trazer foi uma maturação do que foi desenhado lá atrás, e adaptando para os conceitos aí do momento em que ele foi aplicado. Sempre pensando em como aplicar ele
em espaços menores, né, em aplicações menores, ou sem cor, com cor, enfim, os quesitos básicos aí do projeto, de um projeto gráfico. Foi um desafio, né? Porque a ideia era tentar humanizar e fazer uma coisa divertida, né? Humanizar aquela matéria que é rígida, né? Que é o metal, e fazer uma coisa divertida que trouxesse assim um certo calor, né, na comunicação. Então eu criei um personagem que, em colaboração com um colega, o Lawrence, ele fez a parte tridimensional, e aí sim a gente já tinha avançado um pouquinho no tempo, então ferramentas de modelagem 3D e tal, em que a gente já tinha essa possibilidade de colocar essas texturas que eu comentava desses materiais, os reflexos, um material refletindo no outro, mas de uma forma muito até assim, era um personagem já bem jovem, né? Então um momento de também de novo na história de tentar trazer essa comunicação mais divertida para um setor que muitas vezes não é muito de engenharia, mais rígido, né? Então a gente tentou buscar essa comunicação, acho que ficou bacana. Eu acho que na época a gente estava aí falando a loja estava passando por uma série de mudanças, etc., se reposicionando, né? E então a ideia ali foi justamente isso, trazer uma elegância maior, né? Fazer uma coisa mais que buscasse a própria letra, né, do 110 e o tom do azul, ele trazia um pouco desse conceito aí de sobriedade, vamos chamar assim, né? Então eu acho que era refletir um pouco dessa mudança da loja, né? Como ela estava tentando se comunicar e se expressar para o público. Então não era mais um selo, aquela coisa como um objeto, mas sim mais uma parte mais um grafismo mesmo, né? Foi uma solicitação na época, quando São Paulo fez 450 anos, e na verdade não era só um selo, era basicamente um cartaz, né, uma coisa assim, uma peça, né, de comunicação. Coloquei o skyline de São Paulo, acho que São Paulo tudo é grande, né, aqui em São Paulo as escalas são outras, e enfim, eu consegui juntar aí a chamada do 450, ele entrava como ele estivesse nascendo, né, um sol nascente ali, e a marca estampada já de novo, como um objeto tridimensional mesmo, num metal, acho que era em cobre nessa época. Então foi uma tentativa aí que eu acho que era uma celebração mesmo, né? Não sei se foi usado de uma forma bem pontual, mas peças como essa acho que são importantes para a gente estar sempre reforçando a imagem, e reforçando que ela está sempre atenta ao que está acontecendo na cidade, na comunidade, na cultura. Então foi bacana fazer esse trabalho também. De novo, me faz pensar bastante, né, como é esse cuidado, né, da Casa da Boia com a cultura, é uma coisa distinta. Acho que não vai conseguir encontrar outros exemplos por aí. Então, você imagina, promover um concurso, e isso tem outras ramificações, né? Trazer aqueles que participam como clientes, como parceiros da loja, né, para participar também, trazer outros profissionais,
e chamar atenção para essa questão cultural. Eu me lembro que a gente ficou muito assim dividido, olha, a gente vai por esse caminho ou por outro, e no final a gente optou por uma solução que foi bastante limpa e que ela tecnicamente ela estava talvez a melhor resolvida ali, no sentido de poder ser representada e ser replicada em várias superfícies, em várias plataformas. E o curioso desse selo aí do 120, que o designer que acabou sendo escolhido, né, premiado, ele resgatou a boia. Né, então ele trouxe ali como uma parte do 120, o zero, acabou virando, estilizou como um pedaço da boia. Então, e trazendo aquele desenho onde ela ficava antes, né, na boia, no centro da marca. Achei muito interessante a solução. Eu acho que foi um resultado muito bacana. Foi novamente, né, então a divulgação, você vê como as coisas vão mudando, a divulgação já teve uma outra dinâmica, né, redes sociais, enfim, ela apareceu em outros lugares e trouxe gente do Brasil todo, né, para participar. E, se eu não me engano, alguns foram até lá, loja, fotografar. Olha que coisa interessante, né? Então, e o resultado, a gente teve também, de novo, algumas coisas que não faziam tanto sentido, mas foi legal ver que muita gente se encantou, se interessou pela arquitetura. Então, tinha muitas propostas trazendo a arquitetura da Casa da Boia e algumas outras referências que se encontraram ali ou no site ou na própria loja, né? No prédio. E a vencedora nem é de São Paulo, é uma designer do Rio de Janeiro, e ela trouxe ali um elemento que é a chapa, como se fosse a chapa mesmo do metal desenhando o 125, né? Então também foi uma solução aí que, de novo, né, ela ficava mais simples de ser reproduzida, então tem sempre essa questão mais técnica de olhar para como tecnicamente isso vai ser utilizado, e também mais uma experiência muito bacana. Eu acho que essa promoção da cultura, né, e depois a premiação, enfim, faz parte de todo um contexto que a Casa da Boia sabe explorar muito bem. Minha parceria com a Casa da Boia, principalmente com o Mário, com a Adriana, eu acho que até extrapola um pouco, mas é fruto de uma grande admiração, na verdade, né? Porque obrigado, mas realmente, se for pensar, eu desconheço qualquer outra empresa que tenha esse olhar, que tenha esse cuidado com a história, com a imagem, então, com a arte, né, com a cultura. Para mim é sempre uma grande diversão até participar dessa criação. Queria agradecer, Álvaro, por você ter disponibilizado o seu tempo com toda a sua... Assim, a gente tem muita admiração pelo seu trabalho, por tudo que você trouxe e agregou, né? Você é parte da Casa da Boia, consistentemente parte, né? E a gente queria agradecer essa entrevista e essa história rica que você nos trouxe, de todo esse conceito que você conseguiu trazer, apresentar, e todos esses anos de relacionamento e convivência, desde que você foi formado, né, um menininho, assim, que você já está aí, né, e acho que, assim, a gente tem muita alegria de poder estar nesse momento dividindo com você. Então, eu gratidão. Eu que agradeço, acho que todas as oportunidades que eu tive de participar e colaborar com essa história maravilhosa, né, eu acho que a gente vai seguir aí mais adiante com novas... Acho que esse movimento de resgatar a marca, de trazê-la com cada vez mais consistência, é super importante. E eu agradeço demais participar mais uma vez aí para
divulgando aí o trabalho de vocês. Muito obrigada, Álvaro. E eu sempre falo, essa história é a história de todos, né? É verdade. De várias e várias e várias comunidades e gerações. Nós temos camadas e camadas de história em que o passado e o presente e o futuro se convivem, intersectam a todo momento. Obrigada, Álvaro. Imagina. Obrigado a vocês. Tchau.